Olá pessoal, a Sony lançou no ano passado o Xperia E3, um smartphone intermediário, uma boa duração de bateria e um design bem interessante. O Xperia E3 é um smartphone intermediário e abrangente em todos os pontos de vista, com algumas características que tornam ele um forte concorrente de vários smartphones da mesma categoria, com uma tela de 4,5 polegadas e uma resolução de 854 por 480 pixels. O aparelho tem duas versões no mercado, uma LTE 4G Single Chip e uma Dual SIM 3G. O aparelho ainda vem com uma respeitável câmera de 5 megapixels, que permite ao Sony Xperia E3 tirar ótimas fotos com uma resolução de 2592 por 1944 pixels. Na gravação de vídeos, a câmera do aparelho filma em Full HD com uma espantosa resolução de 1920 por 1080. O aparelho tem 8,5 mm, o que torna o design do Xperia E3 bem interessante. Bom, vamos falar sobre o design. O Xperia E3 Dual mantém o design que domina praticamente toda a linha de celulares da Sony. Com uma boa pegada, o aparelho possui acabamento em policarbonato, mas transparece resistência para quem o segura. A pegada é firme e os botões físicos não se tornam incômodos durante o manuseio. Nesse quesito, podemos dizer que o aparelho não é só bonito, como também é confortável. Na lateral se destaca o botão Power, na cor prata. Ele pode ser um problema, pois às vezes dá a impressão que ele esteja solto. Na lateral também estão situados os controles de volume. Na parte traseira está localizada ainda a saída de áudio do aparelho. Ela é boa, mas em um volume alto pode ser que o som fique distorcido. A câmera tem um posicionamento mais à direita do corpo do smartphone e conta com um flash LED auxiliar. Um dos pontos mais interessantes que vimos no Xperia E3 foi o design da capa traseira, que traz um design imitando o carbono. A tela é outra característica bastante forte no aparelho. Mesmo para um modelo de entrada, a tela do Xperia E3 deixa um pouco a desejar. O primeiro ponto que chama atenção é a ausência de uma chamada oleofóbica no display. Isso deixa ele menos liso e marcas digitais permanecem na tela com mais facilidade. Sob a luz do sol, o índice de reflexo é maior do que o desejado, mas ainda assim não chega a comprometer o resultado final. A resolução baixa é compensada pelo bom nível de configuração do brilho. Em outras palavras, o display do Xperia E3 é condizente com sua proposta, mas a falta de um acabamento mais cuidadoso deixa a impressão que o modelo está sempre engordurado, algo que poderia ser corrigido sem a necessidade de muito investimento por parte da fabricante. Apenas 4 GB de espaço de armazenamento, quantidade que nos dias atuais já é pouca mesmo para o aparelho de entrada. Felizmente, há suporte para o cartão microSD. Em termos de desempenho, o Xperia E3 pode ser considerado funcional, uma vez que os apps básicos de redes sociais e e-mails funcionam muito bem. Já quando o assunto são os jogos, a coisa muda um pouco de figura. Games que ocupam espaço ou requerem muita capacidade de processamento, como Real Racing 3, por exemplo, não rodam. Porém, apps mais simples como Temple Run podem ser executados com tranquilidade. E na hora das selfies? Será que ele vai servir? A câmera principal do Sony Xperia E3 quebra um galho para fotos em ambientes bem iluminados, porém, mesmo nela, percebemos um índice alto de granulação. As fotos em ambiente noturno sofrem o mesmo problema, mas diante do que acontece em muitos smartphones de entrada, nesse caso, o resultado não é tão decepcionante assim, graças às boas opções de configurações da câmera do dispositivo da Sony. Já a câmera frontal é apenas para complementar, pois a sua resolução é VGA. Ela dá uma força para videoconferência, mas para selfies, a menos que você tenha um ambiente com boas condições de luminosidade, o resultado não é dos melhores. Mas e aí, vale a pena? O Xperia E3 é um ótimo smartphone para a sua categoria. A Sony fez um dos melhores smartphones para concorrer com aparelhos da mesma categoria, mas que peca em alguns detalhes, como o botão liga e desliga, que parecem muito frágil e por parecer que pode ser solto a qualquer momento. Sua câmera é ótima, melhores que muitos aparelhos com a mesma faixa de preço, que aliás está saindo por R$500. Em alguns casos, encontramos aparelhos por R$449. A tela dele deixa a desejar, mas temos que considerar que
que para um aparelho intermediário não iremos achar um aparelho com tela melhor. Para nós, o aparelho é ótimo para quem quer ter aquela experiência de primeiro aparelho, por suas características bastante interessantes. Então é isso, deixe seu like, seu favorito aqui embaixo, inscreva-se no canal para mais vídeos como esse aqui. E é isso, até a próxima!